to all of you to our Sejam second todos e event. todas bem-vindos e bem-vindas ao nosso segundo evento desse ano para o Elizabeth Open Question Conversations. O tema desse ano é Bodhicitta, ardendo de amor em um mundo que não podemos consertar. Hoje nós teremos um momento muito especial com Elizabeth Mattis Namgyel e Jitsuma Tenzin Palmo, falando sobre a perfeição da sabedoria. Jitsuma Tenzin Palmo nasceu em 1943 e é uma bhikshuni da linhagem Drupa da escola Kagyu do budismo tibetano. Ela é uma autora, professora e fundadora do Dongyu Gatsal-Lin Nunnery, em Himachal Pradesh, Índia. Ela é mais conhecida por ter passado 12 anos vivendo em uma caverna remota no Himalaia, 3 desses anos em estrito retiro de meditação. Elizabeth fundou a organização educativa sem fins lucrativos The Middle Way Initiative, que se concentra no engajamento dos ensinamentos do caminho do meio do Buda como antídoto ao pensamento extremo. Por meio do MWI, Elizabeth oferece programas que incluem conversas com outros professores e convidados, além do Open Question Podcast. Nós temos amigos e amigas se juntando a nós de todo o mundo, incluindo Austrália, Brasil, Canadá, República Tcheca, Equador, Alemanha, Irlanda, Holanda, Noruega, Portugal, Singapura, África do Sul, Suíça, o Reino Unido e os Estados Unidos da América. Vamos dar as boas-vindas a Elizabeth e Jetsuma Tenzin Palmo com as nossas preces de abertura. No Buda, no Dharma e na Assembleia Suprema me refugio até a iluminação. Através do mérito da generosidade, assim em diante, possa eu alcançar o estado búdico para o benefício de todos os seres. Possam todos os seres sencientes desfrutar da alegria e das causas da alegria. Possam eles ficar livres do sofrimento e das causas do sofrimento. Possam eles nunca ficar afastados da grande felicidade que é isenta do sofrimento. Possam eles viver em meio à grande equanimidade que é livre de desejo, raiva e preconceito. Sejam bem-vindas, Elizabeth e Jetsuma. Obrigado, Nádia, e obrigado, Jetsuma. Nós estamos muito animados com essa conexão com você. Obrigado pelo seu tempo. Obrigado, Elizabeth. Primeiro eu queria te perguntar no começo, você lembra que a gente já se conheceu há muito tempo? Acho que sim, acho que foi rápido. Eu estava tentando lembrar porque foi numa estação de trem e eu não consigo exatamente nem me lembrar cronologicamente, mas acho que foi em Nova York ou na Europa. E a gente simplesmente estava comprando um bilhete ao mesmo tempo, e daí a gente tomou um chá. Eu não lembro exatamente onde foi ou quando foi, mas eu lembro da nossa conversa perfeitamente como se fosse hoje. E posso te contar o que eu lembro? A gente falou um pouco sobre é, algumas das pessoas que nós conhecemos em comum, e daí eu te falei um pouco sobre o Control Rinpoche, que ele estava fazendo retiros, algumas das atividades, e daí você olhou para mim de um jeito bem firme e cuidadoso e falou: E você? Foi tão, foi tão cuidadoso, mas muito certeiro também. Eu lembro perfeitamente como se fosse hoje, aquela conversa que nós tivemos foi muito impactante para mim. Então é muito legal te encontrar de novo. Eu lembro que a gente se conheceu, mas eu não me lembro exatamente da ocasião. Mas os nossos caminhos nunca se cruzaram até essa noite. Então é muito legal. Sim, muito bom. Eu estou muito feliz. A nossa organização, o Miroi Initiative, a gente tem esse comprometimento de investigar os ensinamentos do caminho do meio, a vacuidade, a Prajnaparamita, e esse ano a gente está focando em Bodhicitta. E eu ouvi falar que você fala tão lindamente sobre as paramitas nos podcasts que você participa. Eu queria muito que esse grupo pudesse experienciar isso. Então eu pensei, eu tenho 3 perguntas principais, e daí eu acho que a gente pode abrir essas perguntas juntas.
Ok, não se preocupa, nada em relação à vacuidade. É um pedido difícil normalmente, né? A primeira pergunta é extremamente fácil, mas muito profunda. No seu livro, que eu acabei de ler para me preparar, muito bom. A Vicky Mackenzie fez um bom trabalho, é um livro incrível. Mesmo sabendo de você, foi um outro nível de estar com você. Foi impressionante. No livro, eu ouvi você falando sobre os seus anos iniciais na busca espiritual, levando a essa perfeição. E essa palavra perfeição, ela aparece. E daí você tinha interesse em saber o que é ser perfeita. E eu gostei daquela história de você rodando por aí, perguntando para as pessoas de diferentes tradições espirituais. Eu queria que você falasse com a gente sobre isso, mas também, né, sobre a sua vida, mas também falando um pouco sobre a sua perspectiva dessa palavra perfeição, né, que é uma palavra muito profunda. Eu acabei eu vou pegar um livro. É um livro chamado Sendo Finalmente Perfeito. Então, Tasso do Rinpoche é o autor. Quando eu era uma criança pequena, eu lembro de acreditar que nós éramos todos, em última instância, perfeitos, mas de alguma maneira nós tínhamos perdido a nossa conexão com a nossa natureza verdadeira. E a gente tinha que ficar voltando e voltando até que a gente pudesse descobrir essa perfeição inata. Então a pergunta era: o que é perfeição? E como você disse, eu perguntei para minha mãe, eu perguntei para o padre, eu perguntei para professores, eu perguntei para todo mundo. E a minha mãe, ela era uma pessoa espiritualista, então eu também perguntei para esses guias espirituais. E todo mundo dizia: você tem que ser boa, e alguns diziam: você tem que ser gentil. E mesmo quando eu era pequena, 5, 6 anos de idade, eu pensava: não é isso. Claro que a gente tem que ser bondoso, gentil, mas eu conheço pessoas gentis e boas, mas perfeição é algo a mais, é algo além. E daí eu comecei a ler sobre religiões, essa ideia teísta de um Deus criador fora de nós. E daí foi até que eu tinha 18 anos e li um livro sobre budismo e finalmente entendi que não apenas o Buda explicou o que é ser perfeito, mas ele deu um caminho como chegar nesse nível, um nível além da nossa mente conceitual. E percebi que era isso que eu estava buscando todo esse tempo. Mas isso era Londres nos anos 50, antes do movimento hippie. Que extraordinário ser tão jovem e ter esse tipo de insight. Você acha que você tinha a experiência de perfeição e foi isso que te mobilizou? Porque eu sempre penso, se nós somos inatamente perfeitos, será que a gente não deveria ter experiências de perfeição naturalmente?
Sim, acho que algumas pessoas têm, já que a experiência é tão poderosa e ela simplesmente vira de ponta cabeça todas as outras coisas que nos identificam com a vida e com nós mesmos, ninguém entende do que está se falando. Muitas pessoas tinham problemas psicológicos, porque internamente elas sabiam que elas estavam certas, mas em volta delas, incluindo os psicólogos, diziam para elas que isso era uma loucura. Então, nesse conflito, era muito difícil até que elas pudessem realmente encontrar caminhos em que elas pudessem identificar exatamente o que elas estavam experienciando. Agora imagina o alívio tremendo que era identificar que elas não eram loucas, mas que na verdade aquilo era uma iluminação com I minúsculo. Eu nunca tinha pensado nisso, como é extraordinário nascer numa cultura que afirma, que apoia esse tipo de visão. Culturas como a tibetana, lugares onde tem uma compreensão maior. Se você não tem a linguagem para apoiar essa compreensão, daí você realmente vai começar a pensar que tem alguma coisa errada com você. Sim, as pessoas pensavam que tinha algo errado. Eu tive muita sorte porque a minha mãe, ela era muito aberta. Então, quando eu expliquei o que eu estava pensando para ela, ela falou: isso parece sensível, isso parece sensato." Realmente é sensato, tem uma sensatez mesmo. Então, o ponto é que ela não desviou disso. Então, isso foi uma sorte minha, porque se você está cercado de pessoas que você respeita, que você escuta, e todas elas estão dizendo que você está errada, que tem alguma coisa dentro de você dizendo que você está certa, isso deve ser psicologicamente muito perturbador. Agora, todo mundo fala dessas coisas, não é mais um segredo. Mas antes, no Ocidente, as pessoas realmente não sabiam disso, elas não sabiam nada disso. Eu nunca tinha pensado nisso. A minha mãe era budista, então ela me apoiava muito. Ela estava sempre me apoiando nesse sentido. Mas é muito interessante. É muito natural, né? Eu acho que às vezes as pessoas pensam que iluminação e liberação está completamente divorciado da realidade. É como se fosse uma ideia muito elevada, que um dia você vai chegar lá e fica muito abstrato para as pessoas. Eu acho que isso pode se tornar um obstáculo. E talvez se elas pudessem experienciar essa natural, essa experiência natural, e percebê-la, né? E entender que não tem fogos de artifício, luzes, né? É algo natural. O que me chamou a atenção no livro é que quando você sai do retiro e todo mundo estava fascinado com você, todo mundo estava curioso, o que aconteceu internamente com você através da prática, e elas tinham expectativas sobre o que que seria. E daí você disse, falar de iluminação, falar da prática espiritual é algo muito íntimo e eu não falo sobre isso. E é muito importante não ficar falando por aí sobre isso. Mas uma coisa que você falou é que foi foi algo que realmente tá lá para ser testemunhado, não é algo fabricado, algo que você fala que é algo que simplesmente está lá, não obstruído, desimpedido. No livro eu falo, eu não sei, mas uma vez eu estava perguntando,
Eu estava falando sobre um texto de transmissão da linhagem Dzogchen, sobre os Tongtens, as yoginis, e a maneira como isso soa é que é tão distante, é tão não alcançável, e na verdade estava lá, e era isso. E eu acho que isso é muito importante da gente lembrar. A gente sempre tem esses momentos, a gente só não reconhece eles. É inato, é sobre a nossa consciência, mas a gente precisa estar consciente. Isso realmente se destaca no seu livro. Eu poderia fazer um resumo desse livro. Eu realmente apreciei muito a sua vida, a sua história. Não parece algo distante. É claro que as suas conquistas são impressionantes, o período na caverna, mas na verdade eu senti que ele encorajador, ele realmente me revigorou. É claro, você conhece a Índia porque você morou lá. A gente pode falar um pouco mais sobre a perfeição. A palavra perfeição, ela é muito interessante para mim porque às vezes perfeição tem a ver com projeção, a projeção que nós temos sobre as coisas, o parceiro perfeito, o caminho perfeito, o professor perfeito, e eu notei que às vezes é simplesmente a nossa expectativa. Então a responsabilidade ela não fica na gente. No Ocidente, às vezes a gente tem essa ideia do professor perfeito e daí o professor faz alguma coisa ou fala alguma coisa que é um pouco perturbador e daí a nossa projeção fica perturbada. Mas a gente responsabiliza outra pessoa pelo nosso bem-estar. E eu acho que aqui a experiência de perfeição tem a ver com como a gente realmente enxerga algo. Eu fico pensando que Prajnaparamita é aquela percepção precisa, clara. Eu percebo que às vezes os alunos, eles tendem a projetar nos professores. Os professores falam alguma coisa que eles não entendem, eles ficam bravos com os professores, ou então eles internalizam e falam: eu sou um aluno péssimo, ao invés de entender que nós somos responsáveis por essa parte. A palavra que vem para minha cabeça é porque todos nós tem, através da nossa mente conceitual, nós fazemos tudo mais conceitual, mais complexo. Então, tem esse sentido de acumular ao invés de deixar ir. Como você já sabe, né, o estado, mesmo que seja por um único segundo, ele é muito maior do que a nossa mente conceitual. Mas ainda assim, eu fico pensando aqui na minha cabeça que eu tenho a sensação que a perfeição, o que quer que ela seja, ela está fora das nossas expectativas normais do que é o ser uma pessoa religiosa. Ela é algo inerente, inato, é a nossa natureza verdadeira. Eu realmente acredito fortemente nisso. Eu não sabia o que era, mas eu sabia que de alguma forma era isso que a gente tinha perdido. E é por isso que a gente tem que ficar voltando. Mesmo a ideia de que renascimento, ninguém mais acreditava em renascimento. Então, eu não sabia o que era, mas eu continuava procurando
até encontrar lendo Dostoiévski, lendo outros escritores e escritoras místicos, eu queria pistas. Eu queria pistas sobre o que era esse estado do ser. Isso que a gente tinha, mas não conseguia enxergar. Mas como chegar lá também? E daí eu encontrei o Buda Dharma, porque o Buda fez um caminho tão claro que uma pessoa pode realmente seguir. Então, obrigado ao Buda. Obrigado ao Buda, é muito incrível. Eu ainda fico abismada toda vez que, todo dia, eu sinto que eu tô sempre olhando para a ponta do iceberg e a ponta do iceberg já é tão gigantesca e daí todos os dias você descobre mais e mais. Uma vez eu falei para o Contra Rinpoche, ele estava ensinando um texto do Nagarjuna sobre Bodhicitta e eu falei para ele, eu sinto que eu tô simplesmente na superfície, na ponta do iceberg, mas é tão maravilhoso. E ele falou, eu sinto exatamente a mesma coisa. Tem muita profundidade e sempre dá para abrir e abrir mais. Temos muita sorte. Sim, temos muita sorte. É uma grande bênção que a vida nos trouxe. E claro, de ter o interesse, milhões de pessoas encontram com Dharma todos os dias nos países budistas, mas eles não necessariamente se abrem para isso, eles não se acendem para isso. E eu adoro quando eu penso nos lugares na história, quando você chegava no caminho, você tinha total certeza sobre os tontens, você tinha muita certeza daquele caminho, e aquilo te leva para um outro lugar que acaba te levando para a caverna e a prática de yogini. Então foi muito incrível ver essa progressão. Fiquei muito feliz vendo isso. Com certeza tinha um karma. Eu sempre me senti nesse pequeno barquinho, velejando pelo rio, sem tanto controle, simplesmente indo por onde ele me leva. E aqui estamos nós. A minha segunda pergunta agora. Eu acho que foi no Dan Harris, um podcast há algum tempo com Dan Harris, e ele perguntou para você falar sobre as seis perfeições. E foi tão claro e tão bonito, e é nesse ponto que a gente está nos nossos estudos. Eu queria saber se você pode falar sobre as seis paramitas, o que elas são, porque elas são tão importantes no caminho do Bodhisattva. Por que é tão importante? Eu acho que as seis perfeições são importantes porque elas nos tiram dessa ideia de que nós simplesmente temos que sentar, ficar sentados. Muitas pessoas, quando voltam para suas vidas diárias, elas acham que isso é perda de tempo. E muitos textos tibetanos falam dessa forma. A primeira coisa que você tem que fazer é sair da terra dos seus pais e achar um guru e praticar. Então, a vida ordinária, ela não é um caminho. E eu acho que isso, especialmente nesse contexto, quando as pessoas não estão passando anos em retiro, elas precisam apreciar a oportunidade.
da prática dessas qualidades nesse contexto da nossa relação com as pessoas no dia a dia. Por exemplo, generosidade, a gente pode praticar ela, a gente pode ser generoso de várias formas, não apenas com dinheiro, mas também com o nosso tempo, compartilhando o Dharma. E daí a ética, que é realmente importante nos dias de hoje. Nunca usar o corpo, fala e mente de forma que machuque alguém. E daí a paciência, os ensinamentos de Lojong. Fico tão feliz que hoje em dia as pessoas estão estudando Lojong, tantos livros em Lojong. Ajuda muito a gente a entender como vivenciar as dificuldades, as perdas, pessoas difíceis, situações difíceis, e usar isso como um caminho ao invés de um obstáculo. Reconhecer que isso é o caminho. E daí, claro, o entusiasmo, ter a energia, a meditação que apoia tudo isso, para que a sua mente possa se tornar mais clara. E tudo isso, claro, é cercado de sabedoria, que é a compreensão da natureza essencialmente vazia de tudo isso. Ponto é que nós precisamos das pessoas para nos ajudar a praticar. E claro, a compaixão, o coração bondoso também estão lá. Então, todas essas qualidades nós precisamos das pessoas de situações difíceis para aperfeiçoar. Se tudo é muito fácil, quando você está em retiro, você está bem, mas daí na hora que você sai, você perde tudo isso. Então não te ajudou em nada. As paramitas, elas são realmente lembretes extraordinários de que tudo que nós fazemos, se pudermos usar nossa vida diária como prática, o Buda, ele foi tão incrível porque ele deu tantas ferramentas para gente. Ele não falou simplesmente seja gentil, ele deu técnicas para cultivar isso, que são úteis para todo mundo, não só para budistas. Não é sobre ser budista, é sobre ser uma boa pessoa e ter um bom coração. Eu penso nisso como um caminho de cura, porque é a cura da sua relação com o mundo que você encontra, essa relação de interdependência é algo tão profundo, tão bonito e é tão factível. De certa forma, ele realiza os nossos desejos e nos ajuda a reconhecer o propósito da vida, o significado, porque esse é um dos principais problemas hoje em dia. Externamente ganhamos tanto, mas internamente tudo parece tão sem sentido. E eu encontro muitas pessoas na Índia e de fora da Índia que chegou naquele ponto da vida que conquistou tudo externamente, né? Considerados bem-sucedido, conseguiu tudo, mas não é suficiente. E não só não é suficiente, como começa a parecer fútil. E daí ele começa a perguntar o que é para fazer. E daí pensa, Índia, né? Começam a aparecer flashes de luz no nome Índia. E daí eles abrem mão de tudo, vêm para a Índia e querem buscar a verdade aqui. E não é tão fácil. As pessoas acham que você pode vir para cá e achar um guru como se você estivesse tirando um coelho da cartola.
Mas só a ideia de que eles podem colocar uma outra dimensão na vida já é muito importante, com certeza. Eu lembro que nessa entrevista que eu ouvi, você disse que talvez deveria ter uma sétima paramita, que seria o humor. E eu estava pensando nisso, porque eu adoro isso. Eu sempre encontro graça nas coisas. E quando eu penso em humor, eu sempre penso nas seis paramitas. Eu penso na sexta, a sabedoria, que é ver a ironia nas coisas, que explode tudo, simplesmente. Mas eu gosto que você colocou uma sétima paramita. Pode ser um aspecto. Talvez a gente não tenha que falar de vazio, de vacuidade, mas a gente pode falar da parte do humor. Para ocidentais, a gente sempre fica muito sério, né? A gente leva tudo muito a sério, muito intenso. Quando eu penso nos tibetanos, os lamas, uma das coisas que você percebe é como eles gostam de rir. Eles amam rir. E é esse riso que sai da barriga. Eles não são pesados, pessimistas, de jeito nenhum. Então, eu acho que isso é importante. É claro que a gente tem que ser sincero na nossa prática, mas não sério demais. Eu tenho uma pergunta a mais. Uma coisa que eu levo do livro é você tem muito verve. Eu acho que essa é uma palavra muito do inglês britânico. É como se fosse muita coragem, entusiasmo para seguir em frente. Eu senti isso. Eu gosto dessa qualidade. Pema Chodron também usa uma palavra para descrever. Ela usa uma palavra Yiddish para descrever. Eu sinto esse espírito em você por conta das coisas que acontecem no livro. E tem um exemplo do seu livro que eu realmente aprecio, que é quando você estava no mosteiro, você tinha ficado com o seu professor. Você não podia ficar no mosteiro, porque, é claro, as monjas não podem morar com os monges, então você tinha que morar sozinha. Então, o seu professor fez um combinado para você poder ser educada por um Kempo, para você aprender sobre a linhagem, sobre o Buda e outras histórias básicas. E daí você ouviu falar sobre as Tontens, e você falou sobre as Tontens femininas. Isso te inspirou e fez com que você sentisse vontade de realmente ir fazer a prática. E daí você teve que confrontar o seu professor, Kantron Rinpoche, que você tinha muito respeito, e você falou: eu acho que eu vou ter que ir embora, porque o que eu realmente preciso são desses ensinamentos para eu poder praticar. E eu acho que foi tão corajoso. Acho que muitas vezes, acho que conforme eu vou falando sobre o Dharma no Ocidente, eu falo, a gente não insiste de receber o que a gente precisa. Tem uma qualidade passiva por conta da reverência que a gente tem pelo lama, mas que tem essa timidez, essa fraqueza. Eu acho que você foi tão clara e teve a habilidade de pedir o que você precisava. E o seu lama, o Kantro Rinpoche, ele se preocupou com você, ele te amava, então ele falou: por favor, fica aqui, não vá embora, você vai ter o que você precisa. E claro, você conseguiu receber os ensinamentos práticos para o retiro, e daí você conseguiu ir fazer o retiro, e depois isso te inspirou a fundar o seu convento de monjas. Então, dessa forma, outras mulheres poderiam também receber educação completa. E agora você tem esse convento
que parece estar prosperando. Então, foi interessante para mim. Tem algumas coisas no livro que elas se destacam, e esse momento se destacou para mim. Você tinha essa devoção, essa reverência, mas você às vezes tinha que se levantar e dizer: eu preciso disso, e insistir nisso, e confiar em você. Isso foi muito importante, um momento importante. Sabe, o lama é o lama, o que dizer? Mas claro, para eles, no final, principalmente, se eu dissesse para o Rinpoche o que eu deveria fazer agora, ele ia me dizer o que que você quer fazer agora. E daí eu ia falar o que eu pensava, ou ele ia falar, é uma ideia brilhante. Ou ele ia falar, nossa, você quer fazer isso? Então, eu tive muita sorte, porque naquela época, os grandes lamas, que vieram do Tibete ainda estavam conosco. Então, muito embora tivessem alguns ocidentais indo encontrar esses lamas, eles ainda tinham muita disponibilidade. Não é como hoje, que os lamas têm muitos alunos, você dificilmente consegue vê-los, e daí você conseguia desenvolver uma relação um a um com eles. E daí o único problema é que quando eles iam ensinar ocidentais, a gente não sabia exatamente o que perguntar, mas aos poucos eles começaram a entender o que nos ajudava, e a gente começou a entender também. Levou muitos anos para que qualquer um de nós pudesse se engajar nessas práticas preliminares. Não apenas os meus lamas, mas outros lamas de praticantes ocidentais. Eles não sabiam o que poderia nos beneficiar. Eles, eles ficavam muito surpresos. Então vocês também estavam, de certa forma, educando eles. Eles nunca tinham conhecido alguém como nós antes. Eles eram amorosos, gentis, queriam nos ajudar, mas também não tinham livros traduzidos naquela época. Era muito difícil. Entender para onde estávamos indo. De um lado, tinha essa prática, mas do outro lado, coisas muito básicas. Então, tinham lacunas muito grandes na compreensão da prática, que hoje em dia, porque tem tantos livros e tantos lamas lá fora, no YouTube, nas redes sociais, as pessoas ficam até confusas. É como um supermercado do Dharma. Tem tanta coisa, você não sabe nem por onde começar. Então, no começo era o oposto. Tinha alguns lamas ali, tempos muito diferentes. Realmente, vocês abriram um caminho para gente. Muito obrigado. Deve ter sido uma época fascinante. Sim, foi mesmo. Olhando para trás agora, a gente vê quão fascinante foi, né? Os lamas lá, e a gente ter a oportunidade de estar com eles, mas é claro que problemas de linguagem e a nossa ignorância mesmo fez tudo ficar mais.
lento. Recentemente você fez um podcast com a nossa amiga Márcia, é, e ela era muito próxima, né, do Tulku Rinpoche. E ela te perguntou sobre os alunos que estão por aí agora, que não têm tanto contato com o professor. E eu acho que a sua resposta foi muito interessante. Você falou tem a ver com Dharma e como a gente pratica. Porque às vezes você pode confiar muito no lama, mas não fazer a sua prática de forma séria. Tem essa armadilha também, que tem a ver com ficar ali o tempo todo com o professor, mas não praticar. Você pode falar um pouco sobre isso? Essa pergunta sempre aparece cada vez mais. Eu participei de um, por exemplo, sei lá, eu participei de um curso de 10 dias intensivo em Dharamsala e agora o que eu preciso é de um professor para me guiar no caminho. E daí é claro que não dá para você falar, ah, vai para esse, vai para aquele, porque as pessoas elas são atraídas por coisas diferentes. Mas as pessoas que são melhores em ensinar os ocidentais, é claro, elas são as mais populares e justamente por isso elas têm centenas de estudantes. Então, essa relação um a um que as pessoas no Ocidente buscam, tem esse desejo de que o guru vai estar esperando por você. Eu sempre falo, olha, enquanto isso, sim, faça cursos, tem muitos cursos bons. Tem, não, talvez não sejam cursos de grandes lamas, mas são grandes praticantes. Prepare-se, principalmente estude o básico do Buda Dharma, faça um pouco de shamatha. E hoje em dia tem tantos professores no YouTube, livros muito bons. Prepare-se. Se você encontrar com um professor da faculdade, ele terá de você uma expectativa que você esteja pronto. E você não precisa de alguém para isso. Você pode fazer isso por você mesmo. É, olhar para a respiração, olhar para a mente. Então, quando você olha, né, quando você olha para o lama naquela posição, no seu trono, e eu acho que aquilo que é considerado Tibete, mesmo num mosteiro, hoje em dia, mesmo no mosteiro, eles não conheciam contra o Rinpoche, eles não iam falar com ele. Talvez alguém na família faleceu, eles vão pedir por preces, mas eles jamais sonhariam em encontrar com ele, contar a história da vida, falar sobre sua prática de Dharma, sua busca, porque os tulcos, eles ficam com os tulcos, talvez com Khenpos, mas os monges, os monges com suas práticas normais, eles ficam entre eles. Talvez eles visualizem esse guru, talvez eles visualizem esse guru no seu coração, mas a gente está falando de alguém na escala mais baixa, alguém que não é muito famoso. E hoje em dia a gente também pode fazer isso. A gente pode desenvolver devoção pelo Dalai Lama, qualquer pessoa, mas a gente também pode procurar outros praticantes que também fizeram a prática.
mas não são considerados grandes lamas. Não estão sentados em tronos. Então, acho que hoje em dia as pessoas elas estão muito obcecadas por essa questão de achar o guru perfeito, mas elas não estão preocupadas em praticar sinceramente. Se você quer uma prática sincera, é importante que isso venha do seu coração. Isso é muito valioso como orientação. Eu acho que vai ajudar muitas pessoas. O meu professor também, quando eu falo do Contra o Rinpoche, eu sinto que ele está sempre trazendo de volta para a gente como alunos. Ele escreveu um livro chamado Up to You, e ele escreveu ele, sobre o que é ser um bom aluno, como é a relação do aluno e do professor. E ele falou, tem muito pouco a ver comigo. Claro, tem a ver com ele no sentido de receber as instruções, mas eu acho que a gente tem que ter um senso de agência, ter certeza que a gente consegue fazer isso acontecer, que a gente está trabalhando duro e diligente. Tem muito em jogo. É uma oportunidade incrível a gente poder encontrar os ensinamentos, poder se transformar por meio deles. O Lojong, por exemplo, o caminho do Bodhisattva, esses são passos totalmente factíveis que a gente realmente pode praticar. Então, é por isso que a organização que eu comecei o incentivo do Rinpoche, eu foco nesses ensinamentos do Mahayana porque eu realmente amo eles. Eu acho que é alguma coisa que eu realmente posso fazer, é factível, então eu fico entusiasmada, eu tenho muita confiança neles. Eu queria te agradecer pelo que você acabou de dizer, eu acho que ajuda muito as pessoas. Eu tenho uma coisa a mais que eu queria te perguntar, e daí eu queria que você pudesse descrever para mim sobre o seu convento, sobre como é a relação com as monjas. Eu queria ouvir de você, eu fico curiosa. Bom, 26 anos, 27 anos atrás, no monastério, na comunidade laica, teve uma reunião dos lamas do Rinpoche, do Tuku Rinpoche, Soka Rinpoche, muitos lamas. E eles disseram assim: "Ah, a gente não tem nada para as mulheres, a gente queria começar um convento." E eu sabia que era o que eu tinha que fazer, porque eu já tinha tido essa ideia. De toda forma, para resumir essa história, eu comecei a viajar pelo mundo e dar palestras sobre o Dharma, mas também mencionar que a gente queria começar um convento. E daí as pessoas falavam monjas. Nossa, mas ninguém fala de monjas. Nossa, o Lama nunca fala de monjas. E daí eu falei, talvez esse seja o problema. Eu não sabia nem como começar. Eu não era tibetana, eu não era uma lama. Então eu fui até a Aryatara e falei: se você quer realmente esse convento de monjas, você vai ter que fazer isso acontecer. Então ela fez acontecer. Então nós temos um convento hoje que fica a 10 minutos do mosteiro. Nós temos 120 monjas. A gente tem algumas tibetanas, mas a maior parte delas são de regiões da Índia, são de Ladakh.
ou de outras regiões fronteiriças com o Nepal. Elas têm um programa de filosofia budista, elas também têm práticas de ritual, elas fazem toda manhã o Puja de Tara, elas têm também meditação shamatha, e à noite elas fazem Mahakala e Chod. E algumas vezes elas fazem também pujas mais longos para Guru Rinpoche, Vajrayogini. Agora elas estão em época de prova, então elas ficam o dia inteiro com os livros delas estudando. É época de prova. E daí em junho elas têm férias, elas podem ir visitar. Em julho e agosto elas têm um retiro de nobre silêncio. A gente fecha o portão da frente, então as pessoas não podem entrar. E daí a gente fica 2 meses em retiro. Então a gente também tem um centro de retiro e a gente tem duas monjas que estão é, em retiro há 16 anos. Elas foram reconhecidas como Tontema e elas estão com cabelo e tudo. Elas não têm dreads assim, né? Mas elas estão com o cabelo bem comprido e elas fazem um coque com ele. A gente tem 15 monjas nesse momento em retiro. E daí eles faziam os retiros de 3 anos, e daí fazia um intervalo e depois voltava para o retiro. De 2 em 2 semanas eu vou visitá-las. Elas estão muito felizes, o que a gente acha que é um bom sinal. Elas dão muita risada. Elas gostam do convento, dizem que é muito bonito. É, tem flores, árvores. Quando o artista estava fazendo o templo desse convento, eu falei, eu tô cansada de entrar nos templos e ver essas figuras masculinas. Então, o artista fez o que eu pedi. Ele tem os painéis com figuras femininas tão elaboradas, tão bonitas. Então, elas podem encontrar referências femininas por onde elas vão no templo. É muito feminino o ambiente. As pessoas que vêm de Dharamsala, por exemplo, elas olham e falam: Uau, é uma atmosfera tão diferente, porque é tão feminino. Mesmo os homens gostam. Dois monges tibetanos que me disseram que eles rezavam para voltar na próxima vida como mulheres, para poder entrar nesse convento. Isso é fantástico. E é verdade, os conventos agora estão florescendo. Então, nós temos os campos, né? Mas lá nós temos também essas figuras, essas professoras. Nós temos as monjas sênior que vieram do Butão é, para receber a ordenação completa como Bhikshuni no Butão. Que incrível! É justamente esse é o ponto que a gente fica batendo a cabeça contra a parede, é a ordenação plena para mulheres. E você é um desses exemplos raros.
A questão é a linhagem tibetana. Então agora o Jay Kempo do Butão, então ele autorizou e ele fez isso para centenas de monjas, porque o Kempo, o Rinpoche estão encorajando elas. Então é muito bom, a gente está muito feliz com isso. Então eles têm tudo. O nosso mosteiro em Tashijong, ele nos apoia muito e eles são incríveis. É como uma família mesmo. Que história incrível. Você deveria visitar, você deveria vir. Eu, eu, eu fui há pouco tempo para a Índia, mas eu fui só para Bodh Gaya. Mas eu não estava ciente de que o convento é tão próximo. A próxima vez que eu for para Beer, eu vou tentar visitar. Por favor, venha, venha conhecer. Eu vou adorar conhecer. Como não ir visitar depois de tudo que você falou? É tão incrível. Eu fico muito contente de ouvir sobre isso. E obrigado por fazer isso. Muitas monjas estão surgindo, não apenas eu. Elas estão estudando, estão praticando. E, para ser honesta, Dharamsala, que fica a 2 horas daqui, hoje em dia, quando eles fazem as reuniões com os grandes lamas, eles também convidam monjas de todos os mosteiros. E eles querem que as monjas falem, eles querem ouvir as monjas, eles não querem que elas sejam mais plateia. Então, isso é muito importante, que eles estejam reconhecendo que as mulheres são muito inteligentes. Nossa, isso é maravilhoso. Eu fico muito feliz de ouvir sobre isso. Mesmo que eu já soubesse que isso estava acontecendo, mas ouvir isso de você é muito grande. Eu queria te respeitar, respeitar o seu tempo, e eu fico muito agradecida. Eu acho que todos nós estamos muito agradecidos. Nós precisamos de exemplos como você, e você tem tanta experiência. É importante falar das monjas não Himalaia, ocidentais, asiáticas que tomaram refúgio na tradição tibetana. É importante falar que muitas delas não têm apoio. É difícil para elas. A Pema Chodron, ela estabeleceu uma residência perto daqui, onde 5 ou 6 monjas ficam lá. É a primeira vez que a gente tem essa situação em que monjas não estão sendo, monjas e monges não estão sendo automaticamente apoiados por praticantes leigos. A gente tem que pensar sobre isso mesmo. Obrigado. Foi incrível te ver. Eu vou, eu vou te visitar. Eu vou colocar aspiração nisso. Eu não posso esperar a oportunidade. Por favor, envie a minha recomendação a Rinpoche também. Obrigado. A Nádia, ela vai fazer a dedicação de méritos e a gente vai fazer o fechamento.
Prezadas Jetsuma Tenzin Palma, Elizabeth Matis Nagel, por favor, aceitem nossa mais profunda gratidão por sua conversa profunda e esclarecedora sobre a perfeição da sabedoria. Seus insights proporcionaram imensa clareza e inspiração, e somos verdadeiramente gratos pela sabedoria que vocês compartilharam tão generosamente. Então, agora eu farei o fechamento. É, Pela força desse mérito, possam todos alcançar a onisciência, possa ele vencer o inimigo, as ações negativas, das ondas revoltas do nascimento, velhice, doença e morte, do oceano do Sansara, possam todos os seres serem liberados. Muito obrigado a todos e a todas. Fique bem, Jetsuma. Amanhã eu vou para Singapura, depois China. Daughters of the Buddha. And everybody comes together and joins together and laughs. It's very different from a male conference. Everybody hugs each other and laughs, right? Oh, I love And that. so- I'm gonna come then. Can anybody just go? I think I was invited a long time ago. Yeah. I don't know. every 2 years it's held in a different Buddhist country. Last year was, the year before last was Korea. And 6,000 people came. I mean, it was extraordinary. Wow. Okay. And men come too, a few, but they love it, right? Because it's not anti-male; it's just pro-female, Yeah. and so they really have a great time too. And so yeah, really, come on, girls, you should come support the Okay. ladies. Okay. Now I have two things I need to do. Thank you. Stay well. Bye. Bye. Thank you. So if you wish to offer a teacher's gift, Obrigado. Então, caso você queira oferecer presentes aos professores, você pode achar detalhes no chat. Elizabeth solicita que você ofereça presentes ao convento da Jetsuma Palmo. Você vai encontrar os detalhes no chat. Also, please consider Também, supporting por the favor, initiative apoie so o that Middle we will Initiative continue to para que a gente offer possa this type of continuar event. oferecendo esse We tipo de turn no evento. one away A for lack of gente funds, so não you will rejeita find nenhum information aluno por in falta the de initiative recursos, event então page você vai at encontrar informações no nosso site middleinitiative.org. We appreciate your generosity. para We have apoiar some essas announcements bolsas. to make. Eu tenho So, as a alguns great anúncios para benefit to fazer. all, Então, the como benefício recordings para for this todos, event will be made as available gravações desse for evento free serão to everyone who disponibilizadas is de graça interested in para watching todos the aqueles que conversation tiverem between interesse Elizabeth de Madison ouvir essa and conversa entre Jetsuma Tenzin Elizabeth e Palmo. Jetsuma. Please visit the Por Middle Way favor, Initiative visite o site website do for Middle Way information Initiative about Elizabeth's para upcoming encontrar mais teachings informações sobre os and all próximos the episodes ensinamentos of de the Open Elizabeth Question e todos Podcast os Series. episódios You'll do find the Open link to Podcast Series. subscribe to our newsletter to receive Você vai encontrar o updates on link também para Elizabeth's se upcoming inscrever no teaching nosso events. newsletter para receber Our as next notícias. OQ Live Nosso Conversation próximo OQ Live will be in Conversation Fleet Mall vai in ser com late Fleet August, early Mall September, no and our final de fourth agosto, começo de setembro, e Carl nosso quarto Brunholzer converso on vai ser com October Karl 4th. Brunholzer Please enjoy em Elizabeth's most outubro. recent Open Question podcast episode, E, por Sujata's favor, Offering. Podcast ouça o episodes are último available podcast through da all podcast Elizabeth platforms, sobre a oferenda de including Sujata. E você Newsletter pode ouvir todos os website. outros episódios Our também 2025 acessando o designer of site. the snake t-shirt, designed A by Deborah camiseta Haynes and Amy desenhada Haynes, por is Deborah available for Haynes sale do in our MWI store. Thank you for está coming and disponível your na generosity. loja We do couldn't do this MWI. all Nós não without poderíamos you. fazer For nada more disso sem information, vocês. visit the Middle Way Para mais Initiative informações, por website. favor, acesse o So our site do final Middle thank you Initiative. to Então, Elizabeth and nossa Jetsuma Tenzin gratidão Palmo
to all of our para Elizabeth e participants, to our Jetsuma, tech para team, todos os nossos our participantes Zoom broadcast e host, também para o nosso Jim. time, Thank you so o much. nosso Tchau. broadcast host, que é Our o Brazilian Jim, support, Séries, o apoio Flávio, no Maurício, Brasil, Séries, Priscila, Flávio, Maurício, Julia and Priscila, Diana, our Júlia, Portuguese translator, Valentim, o video intérprete music by Valentim, Judy, music by Jimmy, o our vídeo event por coordination team, Judy, a música Jen, por Séries, time, Aba, and a Priscila. Thank you so coordenação por much. Séries, Thank you to Aba, all of you who Priscila. have joined us Obrigado today. a todos We look forward to vocês seeing e you todas again. vocês Goodbye. e espero vê-los e vê-las logo mais.